aos irmãos com a paz do Senhor. Grande honra estar na palavra de Deus. E os irmãos venham estar atentos, porque pode ser simples, às vezes não tem grande tamanho ou tanta experiência, mas vem de Deus. Quero que os irmãos abram a nossa Bíblia em Jonas capítulo. Jonas capítulo 3, no verso 1. Bem? Jonas é atrás de Miqueias. Quem não achou? Vou estar lendo que os irmãos que às vezes não encontraram, apenas preste atenção. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homem nem animais, nem bois nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. A igreja pode se assentar. Irmãos, a gente crê aqui que a grande maioria já conhece a história de Jonas. Ele é muito conhecido como o profeta fujão, que fugiu daquilo que Deus lhe ordenou a fazer. Primeiramente, Deus chamou Jonas. Ali ele desobedeceu a ordem de Deus e foi para o rumo contrário. Ele não profetizou e tentou fugir. Mas Jonas tinha os seus motivos. Primeiro ressentimento dele ali, o primeiro motivo dele era o ressentimento nacionalista. E que ali os assírios e os e os israelitas eram grandes guerreiros, eram grandes oponentes um contra o outro, eram adversários. E por causa disso, esse foi um dos motivos no qual Jonas recuou. No qual Jonas ele decidiu que não ia, no qual ele fugiu. Ele sabia também que se ele fosse pregar e os ninivitas não gostarem aquilo significava uma ameaça não só para ele, mas também para Israel como um todo. Como eram grandes oponentes, poderia causar um grande estrago. Então ali ele recuou por medo. Ele tinha os motivos, pelo histórico que ele vive contra Israel, de guerras, ele ali recuou. Mas o que Deus me trouxe aqui para falar não é sobre essa história que a gente já conhece.
Depois de todo aquele processo em que ele foi engolido, orou ali para Deus, foi cuspiu no mar. Ele foi obedecer à voz de Deus. E ali a palavra do Senhor veio novamente a ele e ele pregou. A pequena palavra fala que a cidade era 3 dias para você andar nela. Ele só pregou por um dia, andou por um dia. Por quê? Porque ali os homens de Nínive temeram ao Senhor e os próprios homens se espalharam até que chegou ao rei. E ali o rei decretou que até o momento, até os 40 dias que foi profetizado, eles estariam ali adorando a Deus, pedindo perdão pelas coisas que lhe fizeram a Deus que não agradaram, falando para Deus dar uma segunda chance a eles. E realmente foi. Às vezes nós somos um Jonas da vida. Deus manda, a gente não vai. A gente recua, a gente se esconde, e Deus nos bota no mesmo lugar, faz a mesma proposta. Depois que Jonas pregou, viu a obra de Deus, e Deus não fez nada com o povo de Nínive, fez ele ali alegrar, comemorar, porque não aconteceu nada, e aquilo que Deus queria que acontecesse, aconteceu, ele se enfureceu, porque ele queria a destruição dos adversários. Às vezes Deus manda a gente no lugar que a gente menos quer, no lugar que a gente menos se sente confortável. Os nossos adversários, para dar uma palavra de arrependimento, se converta, para pregar a palavra, a gente recua, não quer fazer, e quando faz, vê que ali é prosperado, vê que ali a semente que você jogou profetizando, ali ela germinou, ali Jesus entrou e habitou. Às vezes a gente não fica contente, às vezes a gente se enfurece, assim como Jonas fez, porque é normal, é humano a gente querer a derrota do nosso inimigo. A carne quer, é o que a carne quer. A gente vê os nossos inimigos derrotados, sendo consumidos, sendo mortos, perdendo uma batalha. Às vezes a gente se alegra na dor no outro. Mas a gente não pode ser um Jonas assim. Jonas pregou, fez aquilo que Deus fez, mandou fazer. Mas mesmo assim, ainda depois ele se enfureceu. Como se ele tivesse se arrependido de ter pregado, para que não houvesse salvação para Nínive. Mas a gente não pode ser assim, rancoroso, egoísta, egocêntrico. Jesus veio aqui para pagar com o próprio sangue. Nós fomos comprados por Cristo. E às vezes o pastor pega e fala assim: quer dar uma oportunidade, quer ter uma oportunidade, quer cantar, quer louvar, quer pregar, e a gente fica dando desculpa. Ai que eu tenho vergonha. Imagina se Jesus tivesse vergonha de você. Imagina ele se envergonhar de você, se entristecer com você. Se tudo que a gente faz que desagrada a Deus, Deus ficar com mal olhado pra gente, a gente não estaria nem vivo. Ele trouxe o seu próprio filho, morreu em nosso lugar, pagou com o próprio sangue. Não foi com moedas, não foi com dinheiro. Foi com o próprio sangue, foi com a vida dele que ele pagou para poder você estar hoje aqui. Não foi à toa que Cristo gritou tetelestai na cruz. Não foi à toa que ele gritou está consumado. Um novo tempo há de vir. Ele fez uma promessa. Ele veio, nos salvou. Depois que nos salvou, prometeu que iria voltar. Deus não é homem para mentir. Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Mas a nossa parte nós temos que fazer também. Porque a Bíblia fala que a última coisa que vai acontecer antes da volta de Cristo, antes da igreja ser recolhida, é que vai haver um grande avivamento na terra. A palavra vai chegar no mundo inteiro. E isso depende da gente. Se Deus quiser descer aqui agora e pregar para todo mundo, Ele faz. Ele tem poder para tudo, mas Ele quer que eu e você se esforce. Ele quer que eu e você se dedique. Depende de nós para que algo aconteça. Para a volta de Cristo acontecer, vai depender da gente. A palavra vai ter que ser espalhada. A gente não pode ter vergonha nem ter medo.
Todos que foram citados na Bíblia tivessem medo e recuassem, não fizessem, negligenciassem, por mais que alguns recuaram como Jonas, mas depois se arrependeram e voltaram, mas se todos negligenciassem, não fizessem, fechassem o coração de vez, talvez a gente não estaria aqui. Foi por causa da coragem de uns que hoje nós estamos aqui. E vai ser pela coragem sua que outros vão estar aqui também. Quando eu li essa palavra, Deus tocou no meu coração de falar isso. Isso serve para mim também. Serve só para a igreja. Quem mais aprende com isso não são vocês, são eu. É eu que estou mais aprendendo do que os irmãos. É difícil. Se é difícil ouvir, imagina falar aquilo. Eu não queria estar falando que a gente negligencia, falando que tem gente egocêntrico. Não queria estar falando disso. Queria tocar nesse assunto, mas Deus mandou e eu vou fazer. Se Ele se esforçou, se Cristo veio e pagou com o próprio sangue, por que eu não posso apenas falar? Por que eu não posso apenas pregar? Por que eu não posso apenas espalhar? Eu não vou morrer aqui agora para eu estar pregando. Não estou sendo obrigado. Não estou sendo forçado. Eu estou aqui porque Jesus mandou. E eu entendo que se hoje eu estou aqui foi porque Ele tocou no coração de alguém. Foi porque alguém... A minha família é fruto disso. Foi porque alguém foi lá pregar. Foi porque alguém foi lá ministrar para minha mãe. Alguém foi lá pregar para ela. Alguém criou coragem. E hoje nós estamos aqui. Foi por causa de alguém que foi usado por Deus que nós estamos aqui. E se eu sou prova viva disso, por que eu não posso fazer o mesmo que aconteceu comigo? Não podemos ser Jonas. Jonas pregou, fez aquilo que Deus mandou. Mas a gente não pode ficar negligenciando toda vez que Deus mandar. Às vezes Deus não dá oportunidade, a gente fica negligenciando. A gente fica falando, dando desculpa, colocando barreiras. Ai, porque está chovendo. Ai, porque eu estou doente. Já teve vez que eu estava doente, eu vim falar aqui no altar. E Jesus me curou aqui. No começo do ano eu estava com a minha garganta inflamada que eu não conseguia falar. E eu fui pregar na casa de recuperação e dali eu saí renovado e curado. Depois daquele dia, depois de uma semana já não tinha mais nada. Até hoje não aconteceu mais nada. Jesus, Ele faz pela gente. E lá no juízo final, quando Ele pegar e falar, você pregou o evangelho, vai entrar no céu. Agora, se a gente ficar negligenciando, chegar no céu, não vai ser duro de ouvir. Eu não te conheço. Ficar a vida inteira na igreja para chegar no final e perder tudo. E tudo por água abaixo. Ver que foi tudo em vão. Que não valeu a pena. Ou a gente faz, ou a gente não faz. A gente precisa. E quando a gente faz, nós somos renovados também. Nós somos purificados e nós aprendemos. Tem uma mulher que ela leu a Bíblia desde os 10 anos de idade até os 90. Ela leu a Bíblia 87 vezes. E ela falou, toda vez que eu li, foi uma revelação diferente do céu. Isso aqui fechado é só um livro. Mas a partir do momento que a gente abre e se aprofunda, é um manual de vida. E a cada dia que a gente lê alguma coisa, por mais que a gente já leu 500 vezes, a gente vai ter uma nova revelação. A gente vai aprender algo. Porque isso aqui foi escrito por homens, mas veio da parte de Deus. Às vezes a gente fica negligenciando, reclamando, pondo barreiras. E ainda quer ficar achando que está certo. Eu por muito tempo fui assim. Quando Jesus falou que era para me pregar, a primeira coisa que eu peguei e falei, eu bati de frente. Eu falei, Deus, o Senhor me dá qualquer coisa. Mas fala para me fazer qualquer outra coisa. Menos pregar. Menos ir em público. Eu quero ficar só sentado e de preferência lá no fundo. Onde ninguém me vê. Onde eu não sou notado. E aí o Espírito Santo pegou e falou para mim, eu te criei, eu te moldei, eu te chamei e te escolhi. Eu preguei.
foi gaguejando, foi ruim, foi falando à distância, quase que ninguém estava. Foi. Minha primeira pregação pode não ter sido a melhor do mundo. Pelo contrário, foi uma das piores. Mas veio do céu. Tem milagre na nossa vida que só acontece quando a gente ora para alguém. Não é fácil. É muito difícil. Às vezes Deus te dá uma palavra de renovo, de esperança. E tem alguém que está com depressão e você também está passando por aquilo. E Deus manda você entregar aquilo para aquela pessoa. Você vivendo a mesma dor dela, tem que pregar algo para uma pessoa que está passando pela mesma situação. Não é fácil. E a única coisa que você quer é que alguém fale a mesma coisa para você. Que aquilo aconteça com você. Nem sempre vai ser fácil. Na maioria das vezes não vai ser. Mas tudo tem um propósito. Se eu estou fazendo, não vai ser em vão. Se Deus mandou eu fazer e eu estou fazendo com bondade, com gozo na presença de Deus, pode vir muitas barreiras, mas não vai dar errado. Aquilo que vem de Deus não dá errado. Se Deus falou, vai acontecer. Às vezes a gente fica falando, nossa, mas demora tanto. Só fica reclamando. E só reclama. E só fala, que eu não posso, que eu não quero, que eu não consigo, que eu não sou capaz. Que eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade mesmo, mas Deus te capacita. Eu não tenho jeito para isso, mas Deus te dá um jeito para isso. Mas eu não consigo usar essa roupa. E se eu não for com ela, vai ser falta de reverência. Não tem problema, Deus faz você entrar nesse estilo. Se você estiver no caminho, se você fizer aquilo que Deus manda, não há nada que possa impedir. Você pode chorar, pode doer, pode ser doloroso, mas tem um propósito. A igreja tem um propósito: pregar e esperar a volta de Cristo. Deus só deu uma missão para a gente: é pregar, manter-se em santidade e esperar. E esperar. A calmaria. Esperar nem sempre é tão fácil. Mas a gente precisa. Nós necessitamos da espera. Outro ponto é o que adianta a gente ficar até o último dia fazendo aquilo que é certo em santidade e no último minuto se desviar. No último minuto desistir. Às vezes a gente desiste do caminho da promessa e às vezes a gente está tão perto que a gente nem imagina. E quando a gente volta, a gente tem que retroceder e voltar tudo de novo. Por falta de esperar, de paciência. Ser cristão é difícil. Agora ser crente é fácil. Qualquer pessoa que você vê na rua que fala que acredita em Deus é crente. Agora ser um cristão é fazer aquilo que Cristo fazia. Ser um cristão é obedecer à voz de Deus, é seguir os seus mandamentos, é pregar o Evangelho, tudo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Tudo. Mas é difícil, realmente, mas vale a pena. É melhor sofrer a vida inteira aqui na Terra e viver a eternidade feliz do que viver feliz na Terra a vida inteira e viver uma maldição na vida eterna. Uma dor profunda e carregar aquele fardo. Eu tive chance. Eu podia fazer, mas eu negligenciei. Tem coisa que não é culpa de ninguém. Às vezes é culpa sua. Às vezes é a gente mesmo quem coloca barreiras. É a gente mesmo que dá um passo e volta dois. E a gente coloca a culpa nos outros às vezes. Fala que é o outro. Fala que o outro faz isso. Uma coisa que eu parei de fazer, ficar anotando a vida dos outros. Eu queria ser tal pessoa, eu queria ser igual a ela. Para. Ninguém vai ser igual a ninguém. Você pode pegar aquilo que ela faz de certo para servir de inspiração para a sua vida,
mas você não pode ser igual a ela. Em vez de ficar, às vezes, notando defeitos dos outros, nota os seus. Eu preciso melhorar nisso. Eu vou investir nisso. Ah, mas tem uma falha nisso aqui. Vou melhorar. Ah, que a coluna está rachada. Tem que arrumar. Senão cai. Nós somos templo do Senhor. E a cada dia a gente tem que reparar esse templo. A cada dia a gente tem que dar manutenção. Imagina se o pastor só viesse aqui, pregasse, fazesse o papel dele e fosse embora. Deixasse a igreja Deus dará aqui. A igreja fica suja, mal organizada. Às vezes quebra algum item da igreja, algum instrumento, e ele deixasse ali. Lógico, isso aqui é estética. Mas Deus se agrada que a gente invista no templo. Que a gente se invista na igreja. Se a gente deixar do jeito que está, mas assim tá bom. Vai chegar uma hora que vai destruir tudo e você nem vai ver. Deus mandou, vai. Mas é difícil, vai. Contramão, vai. Tem risco de morte, vai. Ou para morrer na presença dele, falando, pregando a palavra dele, melhor. E ficar só fazendo volume. Nós não podemos deixar do jeito que está. A igreja precisa tomar uma atitude. A igreja precisa fazer algo para o reino. Já estou encerrando. Mas antes de eu encerrar, eu quero deixar uma pergunta para a igreja. O que eu estou fazendo de necessidade que contribua para o reino? O que eu estou fazendo? Ou só estou fazendo volume? Qual que é a minha função? Além de fazer aquilo que a gente faz, orar todo dia. Qual que é a minha função dentro da igreja? Qual que é a minha função como cristão? Eu prego, eu canto, profetizo, interpreto línguas, falo em línguas, ganho pessoas para Jesus, evangelismo. O que eu faço? E se eu não faço nada? Se você não faz nada, busque alguma coisa. É melhor a cada dia a gente reparar e colocar mais uma coisa para a gente fazer, colocar mais uma responsabilidade na nossa mão, do que deixar do jeito que está folgando. E ficar deixando espaço em aberto. É melhor a gente preencher o nosso coração, a nossa mente, com objetivos e metas que contribuem para um reino, do que deixar espaço, poderia estar sendo utilizado à toa, como um quarto que não serve para nada, a não ser para existir. E a partir de hoje, a igreja vem cumprir o seu papel. Agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Prestou atenção na palavra? Amém? Tem sempre algo que nós podemos fazer. E eu te convido a se colocar de pé, nós vamos orar para isso. Qual que é o seu chamado? O que Deus mandou você fazer e você não está fazendo? Qual é a direção que o céu conta com você? Ah, Senhor, mas eu estou tão ocupado. Senhor, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Sim. Eu aprendi que Deus nos chama quem